Graça e paz, meus queridos irmãos, tudo bem com vocês? Vou comentar com vocês uma palavra aqui no livro de aos Hebreus, né, o escritor aos Hebreus. Ele faz um comentário aqui e é bom a gente dar uma analisada e ver se a gente tira um pouco de proveito acerca disso. No capítulo 6, capítulo 5 do livro aos Hebreus, né, da Epístola aos Hebreus, capítulo 5, o versículo de número 12 em diante está dizendo: porque devendo já ser mestre pelo tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos da palavra de Deus. E vos haveis feito tais que necessitais de leite, e não de sólido mantimento, porque qualquer que ainda alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos. Sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm se sentidos exercitados, o qual, em razão dos costumes, tem os sentidos exercitados para discernir tanto o que é bem quanto o mal. Pelo que, capítulo 6, verso 1, pelo que, deixando o rudimento da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento das obras mortas e da fé em Deus, e da doutrina dos batismos, e da imposição das mãos, e da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Isso o faremos se Deus o permitir. Então você observa que ele está dizendo, chamando alguém de menino, né? Por que está chamando de menino? Ele fala que por ainda estar nos primeiros rudimentos. Tem pessoas que chegam ao evangelho e não crescem, continuam nos primeiros rudimentos. Ele cita, por quê? Porque continua nos primeiros rudimentos. E por estar nos primeiros rudimentos, ele não tem crescimento, não avança para o que é perfeito. Ou seja, dentro do evangelho nós chegamos e temos que continuar caminhando, né? Temos que continuar caminhando. Ele fala, porque, verso 12 ele fala, porque devendo ser mestre pelo tempo, necessitais que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos. Vou ter que voltar a dar leite para vocês. Porque qualquer que ainda alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos. É por isso que ele fala para prosseguir para o que é perfeito. No verso 6 ele fala, pelo que deixando o rudimento da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição. O melhor está por vir. Então não ficamos nos rudimentos da doutrina de Cristo, somente nos rudimentos. Aí ele cita quais são os rudimentos da doutrina de Cristo. Prossigamos para a perfeição e não lançando de novo o fundamento do arrependimento, das obras mortas e da fé em Deus. E da doutrina dos homens, e da doutrina dos batismos, e da imposição das mãos, e da ressurreição e do juízo eterno. Ou seja, vocês têm um discernimento básico, mas avança para o que é perfeito. Ou seja, quando você começa a conhecer as escrituras, a avançar, você começa a ter um discernimento espiritual e isso começa a te fazer forte, fazer grande, levando à perfeição, não é? Quantas pessoas no mundo atuais chegam ao evangelho e continuam somente na simplicidade do básico, muito pequeno. Entende da imposição de mãos, entende acerca do juízo, tem um entendimento acerca das obras mortas, né? Tem um entendimento acerca das obras mortas, da doutrina do batismo, da imposição de mãos, mas não consegue ir adiante. Por quê? Porque porque são meninos. Aí o que acontece? Pela falta de ser meninos, dificulta o pregador. O pregador vai trazer uma mensagem, a mensagem não faz efeito. A mensagem não frutifica.
Ela não produz. Por quê? Porque a pessoa não tem o entendimento. Se você não tem o entendimento da palavra que se é ministrada, que se é pregada, essa palavra não gera nada em você, não produz. E se não produz, você continua menino. Entendeu? Por isso é importante você conhecer, você entender, você analisar, pensar. Ouviu alguma coisa, analisa, pensa, vai para as escrituras, analisa o contexto, vê o que está acontecendo e fala, puxa, isso aqui é interessante. Aprenda a palavra, viva a palavra. Faça com que a palavra ela se torne importante na sua vida, analisa ela que você o absorve. Por quê? Porque se a palavra simplesmente passar pela sua cabeça, se você não tiver o entendimento, essa palavra é tirada, ela não permanece, não é? É o que está escrito lá em Mateus, né? Na palavra de Deus, em Mateus, no capítulo 13, o verso 4, né? Jesus fala sobre a parábola do semeador, e ele comenta que o semeador sai a semear, né? E ele lança a semente. Você vê que ali no capítulo 13, o verso 4, a primeira semente é lançada ali na beira do caminho, né? Ele lança na beira do caminho, e essa palavra na beira do caminho, ela não. Ele comenta que vem as aves do céu e come. Aí depois, no verso 19, ele traz a explicação. Fala para os discípulos, a vocês é dado conhecer os mistérios de Deus. Aí ele explica a parábola. Aí ele fala, aqui caiu na beira do caminho, é aquele que ouve a palavra. No verso 19, é o que ouve a palavra, mas por não ter a compreensão da palavra, não ter o discernimento, vem o diabo e tira do coração. Ou seja, a palavra caiu lá, você ouviu, mas por ser menino, por não ter um entendimento da escritura, a compreensão, a palavra ela não germina, ela fica lá por pouco tempo, ao invés de você aproveitar o pouco que ela está e correr para tentar distinguir o que ela está dizendo e entender. Não, se você não fazer com que essa palavra seja entendível ao seu entendimento, essa palavra vai embora e você continua como menino, sempre nos primeiros rudimentos. Então, o que acontece? Muitos das vezes dificulta até o palestrante ou o servo de Deus a ministrar. Por quê? Porque muitas pessoas não vão compreender. Por quê? Porque são meninos, são crianças espirituais. E a gente tem um pouco de dificuldade. Eu tenho que falar assim e sim para trazer o entendimento, porque senão eles não compreendem. Não é? Não compreende a palavra. É a pessoa que não tem a compreensão da palavra, no verso 19, né? Eu vou ler para você, capítulo 13 aos Hebreus, versículo de número 19, está dizendo, explicando a palavra. Ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno e o arrebata o que foi semeado no seu coração. E este é o que foi semeado à beira do caminho, ao pé do caminho. Então o que acontece? As palavras que é lançada ao pé do caminho é aquela que é lançada ao coração, mas por não ter o entendimento dela, ela não permanece, ela é arrebatada. Então, prosseguimos para o conhecimento, prosseguimos adiante. Não fica somente nos primeiros rudimentos, não fica somente no leitinho. Tenta conhecer as escrituras, esforce, analisa, tudo que ouve tenta pôr em prática, tenta entender o que diz, será o que isso quer dizer, se alimenta da palavra, tenta alimentar a palavra todos os dias, não fica aquele cristão que só vai para o culto lá, ouve a palavra, acabou, pronto, chega em casa, guarda a Bíblia e não sabe mais de nada, não analisa, não medita, não vai para as escrituras, deixa para o próximo culto, chega lá, ouve, acabou, fecha, vai embora. Então são aqueles bebezinhos espirituais, sempre necessitando de leite. E uma palavra que é lançada um pouquinho mais forte, a pessoa não tem um entendimento. Aí o que acontece? Esse estilo de pessoas é aquelas pessoas que às vezes são barulhentas, fazem barulhos, só que são momentâneos. Faz um congresso na igreja, a pessoa chora, pula e glorifica, e fala, puxa, a palavra está gerando um efeito tremendo, não é? No outro dia, cadê a pessoa? Às vezes precisa de oração, precisa de uma ajuda, e às vezes não há mudança, não tem estrutura de homem espiritual, é menino. Aí se alguém está andando no trânsito, alguém buzina, ele põe a cabeça para fora, xinga aqueles palavrão, pessoas incontroláveis, os frutos do Espírito não se manifestam.
incontroláveis, falam palavrões, usam palavras sem pensar no resultado das mesmas. Pessoas do reteté, pessoas cheias, pessoas que se diz espiritual. E eu não falo que essas pessoas, quando estão barulhando, fazendo barulhos, se demonstrando cheia de Deus, eu não digo que ali é emoção, ou seja, que ali é mentira. É uma emoção que está fazendo com que a pessoa faz aquilo. Mas é somente emoção. Por quê? Porque a palavra não modifica, a palavra não faz mudança na pessoa. Com o decorrer do tempo, você consegue analisar que a pessoa está menino, a pessoa está fraquinho, são menino. Você pisar alguém no calo dele, ele solta, arrebenta, acaba. Aí se alguém for corrigir, ele desanima, vai para outra igreja. E acha que está certo. Acha que está certo. Conhece somente os primeiros rudimentos, somente o básico dos básicos. E não tem estrutura alguma. E quando você traz algo maior, às vezes fazem barulho, mas no dia seguinte continua a mesma coisa. Continua o mesmo menino. E não há mudança. E continua caminhando. Isso é interessante. Aí o que acontece? Faz barulho, às vezes houve até uma palavra de correção. A pessoa faz um barulho, como se é verdade, porque quando a pessoa está fazendo barulho, automaticamente é como se estivesse dizendo, é verdade, tem que ser assim mesmo, e tal, tá concordando. Aí o que acontece? A pessoa engana o pregador, como que ele está bem, a palavra não está corrigindo, essa palavra não é para mim, né, porque o camarada tá, né, engana o pregador, e muitas vezes o pregador fala, puxa, tu é uma palavra dura que eu achei que ia fazer o povo ficar em silêncio e meditar. Não, essa igreja é avivada, esse povo foi um barulhão tudo com uma palavra dessa. Aí, além do camarada, você traz a palavra a ele, ou ele engana até o mesmo pregador e na realidade no dia seguinte continua nada. A maioria dos congressos, não é generalizando, mas a maioria dos congressos, no dia seguinte as pessoas continuam das mesmas coisas, mesmo jeito, os mesmos meninos, e aquilo que era para trazer crescimento. Olha, tivemos num período de 5 dias de festa. Puxa, para a igreja ficar pelo menos uns 2 meses aí, animada, avivada, né? Cheia de ânimo para fazer, ajudar o próximo, a obra de Deus, ajudar os necessitados, né? Ler a palavra, se edificar. As pessoas eram para estar. Na realidade, são os meninos que estão sempre alimentando só de leite. Essas pessoas não são apaixonadas pelas escrituras. Essas pessoas poucos leem a Bíblia. Poucos leem a Bíblia. E são pessoas fracas. Acham que estão cheias de Deus pelo barulho, mas você vê que as pessoas são levadas por qualquer coisa. Pessoas pisar no calo dela, a pessoa já demonstra toda a ignorância. Aí você fala, puxa, mas... E a consciência não pesa? Não era para no dia seguinte chamar, ô fulano, eu falei isso com você, me perdoa, né? Não, é isso mesmo, falei. Se mexer, eu falo de novo. E acham que estão certos. E a gente tem que orar por esses irmãos, né? Mas é os meninos que a gente se vê todos os dias. Não estou me referindo a ninguém individualmente, mas é o que tem todos os dias no mundo aí, no meio do cristianismo, né? No meio evangélico. Fica essa palavra, medita e vê se os frutos do Espírito está sendo produzido na sua vida. E como a palavra é ela, aí esse é o verdadeiro avivamento. Você vai falar, puxa, sem barulho nenhum, você tá por dentro sentindo a presença de Deus, porque a palavra está te tocando.